Olá a todos, né? Cumprimento primeiramente os membros, né, da banca e nosso orientador especial, o Douglas Faco. E então a gente inicia o nosso trabalho, que é intitulado Dinâmica Espaço-Temporal do Desmatamento e das Queimadas e suas relações com a estrutura fundiária em Balsas, Maranhão. Eu sou Ludmila Jansen, sou formada em Geografia pela Universidade Federal do Maranhão, né, sou mestre em Geografia pela mesma instituição e atualmente estou como analista ambiental na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, né, e sou professora também da rede municipal daqui de São Luís do Maranhão. E aí eu passo a palavra para o meu amigo Renner. Olá a todos, eu sou o Renner Ribeiro Fernandes. Eu sou engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal do Mato Grosso. Também sou mestre em Ciências Florestais e Ambientais pela UFMT. E atualmente eu sou engenheiro florestal do INCRA, lotado na Superintendência Regional do Mato Grosso. É uma grande satisfação apresentar esse trabalho, né, que ele une a gestão territorial e a inteligência geográfica. Passo a palavra agora para a colega Ludmila para dar continuidade ao trabalho. Bom, nas últimas décadas, né, a gente observa que o cerrado brasileiro ele tem perdido, na verdade, ele tem passado por uma transformação muito intensa, principalmente na região que a gente conhece como Mato Piba, que engloba ali os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Então, essa região, ela se tornou uma principal fronteira agrícola no Brasil, impulsionada principalmente pelas monoculturas de soja, de milho, e no período ali de 1990 a 2017, a área cultivada da região, ela saltou de 640%, né, equivalente a 666 mil, para quase 5 milhões de hectares, né, resultando aí em um desmatamento de 8,4 milhões de hectares da vegetação nativa existente, né. Então, nessa escala global, o Cerrado ele já perdeu ali mais de 326 mil quilômetros quadrados da cobertura desde 2021. Então, nesse cenário, o município de Balsas se destaca aí como um polo de expansão. Reflexo disso é que em 2022 o Maranhão correspondeu a 27% do desmatamento desse bioma. Esse processo ele é agravado por secas severas, né, queimadas antrópicas, pelo manejo de pastagem, que impacta ali diretamente o solo, a biodiversidade e a hidrografia, né? Então, por fim, nessas áreas, né, a estrutura fundiária, ela vai desempenhar um papel crucial na governança ambiental, evidenciando ali a necessidade de estudos municipais integrados que conectem o tamanho das propriedades às taxas de desmatamentos, além do foco de calor, né? Para esse trabalho e para testar a nossa hipótese, né, a gente estruturou em 3 objetivos. O primeiro foi quantificar, né, a dinâmica de uso e cobertura da terra no recorte temporal de 2004 e 2024. Posteriormente, identificar especialmente os aglomerados críticos, né, os clusters de desmatamento e o foco de calor. E, por fim, né, correlacionar esses vetores de degradação ambiental diretamente à estrutura fundiária local, né, estratificadas em pequenas, médias e grandes propriedades. A nossa área de estudo, né, é o município de Balsas, que fica localizado no sul do Maranhão, né. Balsas é o maior município do estado em extensão territorial, tendo aí mais de 13 mil quilômetros quadrados. Além disso, possui uma localização bem estratégica, sendo cortada pela rodovia transamazônica, o que oferece, na verdade, o que favorece o escoamento, né, da produção agrícola. O município também ele se destaca por ser o maior produtor de soja do Maranhão, né, com uma economia fortemente baseada na agricultura mecanizada, de larga escala, né, e por conta dessa forte expansão agropecuária e das transformações ambientais associadas a ela, né, Balsas foi escolhida como nosso objeto de estudo, né, nossa área de estudo aqui desenvolvido. Para o desenvolvimento do trabalho, né, a gente utilizou os dados espaciais coletados e processados no software QGIS, né, onde a gente padronizou esses arquivos, né, no Dados IRGAS 2000, UTM, 23S, que é a zona, né, de localização do município de Balsas. A dinâmica do uso e cobertura foi analisada com os dados do Bioma nos anos de 2004 e 2024, enquanto a série histórica de focos de queimada a gente obteve junto ao INPE, né, cobrindo também esses 20 anos de estudo. Já a estrutura fundiária foi mapeado, né, e integrado com as bases dos imóveis rurais, do CIGEF, né, além ali dos limites territoriais do IBGE, né. Uma etapa crucial e essencial foi a exclusão total da área urbana do município, né. Então, esse recorte ele foi fundamental para a gente isolar a análise da dinâmica estritamente rural, né, garantindo aí que os fenômenos urbanos eles não gerassem interferência nos padrões de desmatamento e conversão da vegetação nativa. Já na análise da dinâmica espaço-temporal, o foco foi cruzar as mudanças no uso da cobertura da terra e a distribuição das queimadas. Para isso, a gente utilizou, na verdade, a classe de nível 1 do Map Biomas,
que engloba floresta, vegetação herbácea, arbustivas, agropecuária, né, a não vegetada e os corpos hídricos. Cruzando aí os mapas de 2004, 2024, por álgebra de mapas, a gente converteu os pixels em hectares para calcular as perdas ou ganhos, né, isolando o desmatamento bruto, que é o que realmente foi convertido de vegetação nativa para o uso antrópico, né? Então, para mapear o comportamento das queimadas, nós rodamos o estimador de densidade de Kernel, né, com a função gaussiana, que no caso é sobre o histórico de quase 20 mil focos de calor. Então, para facilitar a leitura visual, né, nós normatizamos ali esses dados em um índice que vai de 0 a 100, onde o topo da escala representa a densidade máxima de até 33 focos por unidade de análise. E aí, por fim, a nossa análise integrada uniu todas as bases de dados usados ali em uma grade hexagonal, né, então com uma unidade estatística padrão. Essa estratégia, né, foi fundamental para que a gente conseguisse cruzar e também comparar com mais precisão geométrica, onde o desmatamento da vegetação nativa ela realmente se sobrepõe à concentração histórica dos focos de incêndio no território de Balsas. Já na classificação fundiária, a gente considerou ali a área original, total do imóvel, antes de fazer o recorte do município, para preservar justamente a categoria real de cada propriedade. Como a unidade de análise espacial, a gente adotou a grade hexagonal, né, uma resolução de 2,5 quilômetros, porque ela reduz ali o efeito MALP, né, que é o problema de unidade de áreas modificável, e além disso, todas as áreas foram padronizadas para que a gente tivesse uma proporção e intensidades relativas, garantindo ali a análise espacial mais confiável e sem a distorção dos tamanhos, né? Então, a partir daí, a gente definiu 3 indicadores, que no caso foi a densidade de foco de incêndio, a intensidade de desmatamento e a proporção da área por classe fundiária. Quanto à modelagem estatística espacial, né, nessa etapa a gente teve como objetivo localizar as frentes ativas da expansão agropecuária, onde a conversão da vegetação é mais intensa. Toda a análise foi rodada no RStudio, garantindo o controle metodológico, né, e os resultados através dessas etapas principais, né. A primeira etapa foi o índice de Mohan global, para justamente verificar a autocorrelação espacial, se o desmatamento e as queimadas elas seguiam ou não o padrão aleatório, né, ou se formavam dependência espacial no território. Confirmar essa dependência, a segunda etapa utilizou a análise LISA, né, para mapear os clusters locais. Nosso foco principal foram os agrupamentos do tipo alto-alto, que apontam as áreas de maior pressão ambiental, onde os municípios com altos índices de degradação estão cercados por vizinhos da mesma situação. A terceira etapa aplicou a correlação de Spearman para medir a relação entre o tamanho das propriedades e os passivos ambientais acumulados nos últimos 20 anos, né? Escolhemos essa técnica porque os dados apresentavam grande variabilidade e distribuição não normal, né? Então, por fim, a gente adotou uma abordagem multiscalar. Como o Balsas tem um território muito extenso e com grandes áreas preservadas, né, os dados globais eles poderiam diluir a realidade local. Então, por isso, usamos o teste não paramétrico de Mann-Whitney para justamente comparar a composição fundiária especificamente dos hotspots, né, alto-alto, com o restante do município. Além de rodar uma correlação de Spearman, restrita a essas áreas críticas, né, definidas como críticas. Então, isso possibilitou a gente testar o tamanho das propriedades, se elas estão diretamente associadas à intensidade dos impactos ambientais na frente daquela conversão ativa. Dando continuidade à apresentação dos resultados, aqui eu apresento a dinâmica espaço-temporal do uso da terra, desmatamento e queimadas, né, de 2004 a 2024. Esse mapeamento mostra uma comparação entre os dois períodos, de forma muito clara, o avanço da fronteira agrícola sobre o território municipal ao longo dessas 2 décadas, né? Visualmente, é possível perceber uma redução significativa das áreas de vegetação nativa, principalmente das áreas classificadas como floresta, e, ao mesmo tempo, observa-se a expansão das áreas destinadas à agropecuária, formando manchas cada vez maiores e mais concentradas no território. Aqui nós temos a matriz de área e variação líquida de uso e cobertura da terra em Balsas. Essa tabela ela mostra as mudanças de uso e cobertura da terra no período analisado. Observa-se que o município perdeu mais de 306 mil hectares de vegetação nativa, enquanto a agropecuária expandiu praticamente a mesma área, com um crescimento de 172%. Os dados, eles evidenciam uma conversão direta da vegetação nativa para as atividades agropecuárias, reforçando o avanço acelerado da fronteira agrícola em Balsas e o seu papel dentro dessa dinâmica de transformação ambiental na região do Mato Piba. Aqui nós temos agora o desmatamento bruto identificado no município de Balsas, onde totalizou aproximadamente 317 mil hectares entre 2004 e 2024. E ao analisar esse mapa,
é possível perceber que esse desmatamento não ocorreu de forma dispersa no território. Pelo contrário, ele apresenta um padrão bastante concentrado, principalmente nas regiões leste, central e centro-sul do município. Um outro ponto importante é que o avanço do desmatamento acontece de forma contínua, expandindo-se a partir das áreas que já estavam antropizadas lá em 2004. Ou seja, a nova ocupação vai avançando sobre os remanescentes de vegetação nativa que ficam ao redor das áreas agrícolas já consolidadas. Esse comportamento, ele confirma uma característica muito marcante da expansão da fronteira agrícola no Mato Piba, que é que o crescimento tende a compartilhar áreas que já possuem infraestrutura logística, né, como estradas, armazenamento, o escoamento de produção, além de aproveitar regiões onde a atividade agropecuária já está consolidada. Na prática, isso cria verdadeiros corredores de expansão agrícola, promovendo a fragmentação da paisagem natural e aumentando a pressão sobre os remanescentes de vegetação nativa no município. Já aqui a gente tem uma análise temporal dos focos de queimadas, né? As queimadas, elas apresentaram uma grande variação ao longo do tempo, com picos nos anos de 2007, 2010 e 2012, com mais de 1.300 focos, refletindo uma forte pressão ambiental. Esses períodos, eles coincidem com a expansão da fronteira agrícola do Mato Piba, quando o uso do fogo era comum na preparação dessas áreas, somando a fatores climáticos como a seca na região. Já a partir de 2013, há uma redução e maior estabilidade, possivelmente associada a menor disponibilidade de áreas, bem como o avanço da mecanização e a instrumentos de controle ambiental, com o advento do próprio cadastro ambiental rural, né? Aqui nós apresentamos os resultados do mapeamento de queimadas por densidade de kernel. Essa análise de queimadas mostra que os focos de incêndio não acontecem de forma aleatória em Balsas. Os hotspots identificados pelo estimador de kernel se concentram principalmente nos eixos centro-norte, centro-oeste e centro-sul do município. Essas áreas possuem uma forte relação com as frentes de expansão agropecuária e com as zonas de transição entre vegetação nativa e áreas convertidas para uso agrícola. Os resultados, eles indicam que o fogo atua como uma ferramenta inicial de abertura de novas áreas, acompanhando o avanço da fronteira agrícola nessa região. Agora aqui nós temos a classificação da estrutura fundiária. Esse mapa, à nossa esquerda, mostra a predominância das grandes propriedades rurais em Balsas, principalmente nas regiões central, leste e sul do município, formando extensos blocos ligados à agricultura mecanizada de larga escala. Embora representem apenas cerca de 4% dos imóveis cadastrados, essas propriedades elas controlam aproximadamente 44% do território e concentram quase metade do desmatamento registrado no município. Já as pequenas propriedades, apesar de serem a maioria numérica, ocupam menor área e possuem participação proporcionalmente menor no desmatamento. Os dados, eles mostram que mais de 92% dos focos de queimadas ocorreram dentro de imóveis rurais cadastrados com médias e grandes propriedades, que concentram a maior parte dessas ocorrências, né? Os resultados dos índices de Mohan Global confirmam que tanto o desmatamento quanto as queimadas apresentaram autocorrelação espacial positiva no município. Para o desmatamento, o índice de Mohan foi de 0,522, enquanto queimadas apresentou um valor de 0,418. Esses resultados mostram uma dependência espacial significativa entre esses dois eventos analisados. E a partir disso, foi aplicada a análise LISA, que permitiu identificar exatamente onde estão esses agrupamentos espaciais no município. No mapa de clusters de desmatamento, os agrupamentos do tipo alto-alto apareceram principalmente nas regiões sul e nordeste de Balsas. Essas áreas elas coincidem justamente com as áreas de expansão agrícola observadas lá anteriormente, no mapa de uso e cobertura da terra. Já o mapa de clusters de queimadas, ele apresentou um padrão espacial muito semelhante ao do desmatamento, mostrando uma forte sobreposição entre as áreas de maior incidência de fogo e as regiões de supressão vegetal. Quando esses resultados eles são integrados com a análise da estrutura fundiária apresentada anteriormente, fica mais evidente que os clusters críticos, ou seja, essas áreas alto-alto, representam as principais frentes ativas de conversão do cerrado em Balsas. Essa análise multiscalar, ela mostra que essas áreas críticas possuem forte associação com a presença de grandes propriedades rurais, que acabam funcionando como núcleos estruturantes de fragmentação da paisagem nessas zonas de expansão. Assim, esses resultados mostram que a estrutura fundiária ela influencia diretamente tanto a intensidade quanto a concentração espacial desses impactos ambientais, conectando o padrão de ocupação territorial às dinâmicas de desmatamento e queimadas em balsas. Agora, nós apresentamos a correlação de Spearman para a área total. Os resultados eles apontam para uma correlação positiva estatisticamente significante, porém com uma magnitude muito fraca. O valor de R, né, de Spearman, de 0,092, mostra que a associação prática entre essas duas variáveis é pequena, mas o P menor que 0,001 nos dá uma segurança estatística de que essa relação não ocorreu ao acaso. O desmatamento, ele aparece como um processo mais estrutural, diretamente associado aos limites e à ocupação das propriedades. Já as queimadas funcionam mais como um vetor operacional da expansão agropecuária, podendo ultrapassar os limites das propriedades e sendo fortemente influenciadas por fatores climáticos e pela disponibilidade de biomassa. Já a correlação global de Spearman para desmatamento apresentou um valor relativamente baixo, com um coeficiente de 0,069, porém ele foi estatisticamente significativo.
Esse resultado, ele acaba sendo esperado em análises espaciais de grande escala, porque boa parte do território de Balsas ainda é composto por áreas preservadas ou regiões já consolidadas para o uso agropecuário. E essas áreas, elas acabam reduzindo a intensidade da associação global, gerando o chamado efeito da diluição estatística. Para a correlação entre propriedades rurais e desmatamento, nós observamos que, no entanto, quando a análise passou a focar apenas nas áreas críticas identificadas pelo LISA, nos hotspots alto-alto, os resultados eles ficam mais claros. Essa abordagem permitiu reduzir esse chamado ruído estatístico, causado pelas grandes áreas preservadas ou já consolidadas no município. Ao analisar somente os hexágonos, né, que compõem as frentes ativas de conversão do cerrado, a correlação entre desmatamento e as grandes propriedades aumentou de forma significativa, chegando a um coeficiente de 0,183. E, por outro lado, as pequenas propriedades apresentaram correlação negativa, com um valor de negativo de menos 0,184, nessas mesmas áreas críticas. Isso, na prática, mostra que nas regiões onde o avanço da fronteira agrícola está mais intenso, a presença de grandes propriedades rurais está diretamente associada ao aumento do desmatamento. E, enquanto isso, as pequenas propriedades, elas aparecem associadas a uma menor intensidade da conversão da vegetação nativa, funcionando como um fator de atenuação dentro dessas áreas de maior pressão ambiental. Já a validação estatística dos hotspots de desmatamento, esse slide, ele mostra que confirmou uma diferença altamente significativa entre os hotspots de desmatamento e o restante do território, com um P menor que 0,001. Esses box plots indicam que os hotspots têm menor presença de pequenas propriedades e maior concentração de grandes propriedades rurais. Isso reforça que os grandes imóveis atuam como elementos estruturantes da expansão da fronteira agrícola em Balsas, influenciando diretamente a intensidade e concentração espacial do desmatamento. Já a correlação de propriedades rurais em queimadas mostra que nos hotspots de queimadas não há uma correlação forte entre o fogo e a classe fundiária, pois os coeficientes de Sperman ficaram próximos a zero. E isso indica fraca associação entre as variáveis em análise, né? Isso sugere que, uma vez formados os núcleos de queimadas, fatores ambientais e operacionais passam a ter maior peso na dinâmica do fogo, como a disponibilidade de biomassa, seca, clima e as práticas de manejo agrícola. Diferentemente do desmatamento, as queimadas apresentam uma dinâmica mais complexa e menos condicionada pelos limites fundiários, funcionando como um vetor de expansão agropecuária, mais como um vetor de expansão agropecuária, né, do que como um fenômeno diretamente determinado pela estrutura da propriedade rural. Já a validação estatística entre a estrutura fundiária e os hotspots de queimadas mostra que as queimadas possuem uma dinâmica mais difusa em relação à estrutura fundiária. Diferente do desmatamento, o fogo ele não apresentou associação forte com uma única classe da propriedade, ocorrendo de forma mais equilibrada entre médias e grandes propriedades nos hotspots analisados. Esses resultados indicam que as queimadas funcionam como uma ferramenta operacional amplamente distribuída nas áreas de expansão agropecuária, sendo influenciadas não apenas pela estrutura fundiária, mas também por fatores climáticos, disponibilidade de biomassa e práticas de manejo agrícola. Esses nossos resultados mostram que o desmatamento possui um caráter mais estrutural, diretamente relacionado à organização fundiária e à presença das grandes propriedades rurais, que atuam como núcleos de expansão agropecuária e da fragmentação da paisagem. Já as queimadas apresentam uma dinâmica mais operacional e difusa, influenciada não apenas pela estrutura fundiária, mas também por fatores climáticos, né, como a disponibilidade de biomassa e práticas de manejo agrícola. Os resultados eles reforçam que o desmatamento e as queimadas exigem estratégias diferentes de monitoramento e controle, destacando a necessidade de políticas públicas multiscalares e específicas para cada tipo de impacto ambiental. Bem, como conclusão do nosso trabalho, né, a pesquisa mostrou que o desmatamento e as queimadas em balsas ocorreram de forma intensa e concentrada entre 2004 e 2024, acompanhando o avanço da fronteira agrícola no Mato Piba. Os resultados indicaram que mais de 306 mil hectares de vegetação nativa, e uma perda, né, de mais de 306 mil hectares de vegetação nativa e uma forte expansão agropecuária no município. As análises espaciais, elas confirmam a formação de hotspots ambientais, principalmente nas regiões sul, nordeste e centro de Balsas, associados às frentes ativas de conversão do cerrado. Essa pesquisa também mostrou que as grandes propriedades rurais possuem maior relação com os hotspots de desmatamento, enquanto as queimadas apresentaram uma dinâmica mais difusa, influenciada também por fatores ambientais e operacionais. Assim, o estudo reforça a importância da estrutura fundiária na organização dos impactos ambientais e destaca a necessidade de políticas públicas voltadas ao monitoramento, fiscalização e ordenamento territorial nas áreas críticas do município. Aqui nós apresentamos as referências bibliográficas utilizadas no desenvolvimento desta pesquisa. E, bom, com os resultados obtidos e a validação da hipótese da pesquisa, nós entendemos que as ações de fiscalização e controle ambiental no Mato Piba precisam focar principalmente nas áreas críticas e nos grandes imóveis rurais já identificados ao longo deste estudo. E, assim, e para finalizar esse trabalho, eu gostaria de agradecer ao nosso orientador, o professor Douglas Faco, e a toda a coordenação da UFABC. Eu também gostaria de agradecer, né, ao nosso orientador Douglas,
né, que nos ajudou todo esse processo, né, do nosso TCC, e assim também com a coordenação do curso, meu amigo Renner, e é isso. Isso aí, muito obrigado.